pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do segundo episódio da primeira temporada, Droids in Distress, droids em apuros, então vambora. O episódio começa com a tripulação da Ghost sendo perseguida, né, por um destroyer estelar e por TIE Fighters, mas o Chopper consegue calcular o salto para o hiperespaço e eles conseguem saltar. E aí o Kanan fala que tá tudo certo e tal. E aí eles dizem que não, eles precisam de dinheiro pra comprar comida, pra abastecer a Ghost, entre outras coisas, né? E aí o Kanan sugere que eles trabalhem pro Vizago de novo. E o Zeb fica tipo, a gente vai transportar armas de novo. Ele, cara, mas a gente sequer sabe que armas são. Cara, é um trabalho, né? E aí, o que vocês acham? E aí a Hera, ela concorda com o Kanan e eles vão, né, para o espaço-porto de Lothal, porque ele já sabe o local, né, do trabalho lá do Vizago. E aí, o Ezra, a Sabine, o Zeb, o Chopper e o Kanan embarcam, né, num transporte ST-45 indo para o planeta de Galrel. Entre os passageiros nós temos a ministra Maketh Tua e um Aqualish chamado Amda-Wabo. E beleza, né? Só que a ministra Tua, ela não fala Aqualish, né? E aí ela chama um droid tradutor, e é justamente quem? O C3PO, e ele tá acompanhado do R2-D2. E aí, né, o transporte decola e tal. E o Chopper tá lá enchendo o saco do Ezra, dando choque nele, brigando com ele. E o Kanan diz, controla esse seu balde velho e tal. E aí, o Ezra fala para o piloto, né, que é um droid, tipo, se não tem nenhuma regra proibindo droids e tal no compartimento dos passageiros. Ele, tem razão. Todos os droids vão pra o compartimento traseiro da nave do transporte. E aí, na verdade, ele só tinha falado do Chopper, né? Mas o Ezra ficou, mas se o meu droid vai, aqueles dois também. E aí, a ministra Tua, ela até tenta argumentar que não, mas o piloto, ele ordena que todos os droids vão. Então, acaba o Chopper, o R2, o C3PO e um outro droid de protocolo lá no fundo da nave. Eles foram, né, banidos. E aí, a ministra Tua, ela não consegue entender, né, como se diz, o Abo. Mas o Zeb, ele diz, minha amiga aqui, né, eu não queria dizer nada, mas ela é fluente. Ela, eu não diria que eu sou fluente e tal, mas eu sou uma estudante nível 5 na Academia Imperial. E aí a ministra Tua fica impressionada e ela diz que ela já foi uma estudante de nível 5. E aí, né, enquanto isso, os droids estão discutindo lá no fundo, né, o Chopper e o R2 estão brigando. E a Sabine, ela traduz lá, né, pra ministra Tua, onde tá o carregamento que o Abo vai dar pra ela. E diz que tá na Baía 17. A nave pousa em Galrel. Mas quando todo mundo desce da nave, né, a Sabine, ela cochicha lá pro Ezra. Baía 7. E aí, né, ele entra num duto de ventilação e tal, e fica resmungando com o Kanan, dizendo, mas eu queria lá, né, meu treinamento de Jedi, tu disse que ia me treinar e tal, mas não, a gente só tá roubando e tal, pra viver ele. Mas Ezra, a gente precisa de dinheiro, ele, mas eu já sei fazer isso. Mas enfim, né, o Ezra, ele sai do duto de ventilação, começa a pular alguns telhados dos hangares, né, das baías, até chegar a Baía 7, e aí ele desce pelo duto de ventilação e abre os portões, né, pra o Kanan, a Sabine e o Zeb entrarem. Quando eles abrem as caixas, o Kanan abriu uma outra parte da baía, né, que é a baía externa, pra pousar a nave, e a Hera pousou a Ghost ali. Eles abrem as caixas, né, pra ver que armas eles vão levar pro Vizago, que eles vão vender pro Vizago, né, e são disruptores iônicos T7. Quando o Zeb vê isso, ele fica o Ezra fica confuso, né? E, tipo, o poder dessa arma poderia, tipo, abater naves e tal. Só que o Zeb disse que o Império não usava só pra isso. E aí, né, lá na Baía 7, a ministra Tua fica confusa, porque as caixas não estão ali.
E aí o Abo, ele fala alguma coisa, o C3PO traduz, e aí ele, eu acho, né, que a moça lá, ela pode ter se confundido e tal. As caixas estão na Bahia 17. Quer dizer, na Bahia 7, perdão. E aí, o Chopper tá vendo tudo, né? Ele fala pra Hera, ela diz pra dar um jeito de atrasar eles. Ele vai começar a brigar com o R2. Só que aí a ministra Tua, ela reconhece o Chopper, né? Lá do transporte. E ela liga 2+2 e diz pra eles se apressarem pra ir pra Bahia 7. Eles estão tentando transportar as 7 caixas, né? Dos disruptores pra nave, pra Ghost. Só que aí o tempo acabou, né? E aí, o Zeb, ele vê que vai se entregando ali, né, com as mãos pra cima, e diz, pode revistar as caixas e tal, não estamos com seus disruptores, só quando os Stormtroopers vão. O Zeb diz, quer saber, esquece, ele começa a lutar contra os Stormtroopers, enquanto o Ezra termina de embarcar as caixas na Ghost, e o Kanan vai ajudar o Zeb. Só que aí, o Chopper tá voltando pra Ghost, ele tá sendo seguido pelo R2 e pelo C3PO, porque eles, a missão deles é outra e tal. E aí o Kanan e o Zeb, eles conseguem entrar na Ghost e eles fogem. Eles notam, né, que o C3PO e o R2 estão ali e o Kanan pede pra a Sabine pôr parafuso de retenção neles, né, parafuso de restrição. Enquanto o Ezra, que é revelado que agora ele tem o codinome de Spectre 6, ele e o Zeb vão ficar de olho dos droids, né? E aí o Zeb, ele quer falar com o Kanan e pergunta, será que a gente poderia não vender esses disruptores para o Vizago? A gente não poderia simplesmente se livrar deles? E a Sabine fala que, já não tá mais na mão do Império essas armas, né? E quando ela tava ouvindo a conversa lá do Abo, tentando traduzir, ela descobriu que eram apenas protótipos e que eles estavam planejando produzir esses disruptores em escala industrial em Lothal. E aí, né? Ela sugere que eles possam vender os droids para o Vizago. Enquanto isso, a ministra Tua, ela informa o agente Carlos, né, que os disruptores sumiram e que roubou, né, os disruptores foi um grupo rebelde e o Lassat. Só que ela achou que todos os Lassat, né, tinham morrido, sido extintos. Ele, sobraram alguns. E aí, né, beleza. O Zeb, ele meio que expulsa o Ezra da cabine, né, do quarto dele, porque o Ezra e o Zeb agora dividem um quarto na Ghost. E aí, a Hera chama o Ezra lá na cabine, no cockpit da Ghost, né, e diz, dá uma folga pra ele. O que? Mas ele me... Ela, eu sei, mas olha, você sabe o que esses disruptores fazem com vidas orgânicas? Aí ele, não, a ela... Bom, o Zeb sabe muito bem, pois esses disruptores foram usados contra os Lassat, no planeta deles Lassan. E não sobrou praticamente nenhum Lassat lá. Ou seja, essas armas foram usadas para exterminar o povo do Zeb. Pois é. E aí, ela pergunta, né, como tá o treino Jedi, né, do Ezra com Kanan, e ele diz, a gente nem começou. Ela, eu vou ter uma conversinha com o Kanan sobre isso. E aí eles voltam pra Lothal, né? Pra negociar com o Vizago e tal. Sorry, desculpa. Ainda tô um pouquinho doente, mas enfim. E aí o Kanan tá falando com a Hera, né? E ele disse que vão discutir isso. Depois ela disse que sim, mas eles vão discutir. Provavelmente estão falando do treino Jedi do Ezra, né? Mas enfim. E aí o R2 revela a verdadeira missão deles, né? Que é vender as armas pra o dono deles. E aí eles, beleza, então a gente vai deixar de vender as armas pro Vizago pra vender pra um aleatório que a gente nem conhece, né? O nosso plano não era vender esses droids. E eles começam a descarregar as caixas dos disruptores, né, lá pro Vizago. Enquanto isso, o cruzador do Imperial lá do Carlos 10h50. Enquanto isso, lá no cruzador Imperial do Carlos, né, ele recebe um pedido de ajuda do C3PO, falando que ele foi sequestrado por bandidos e tal, e ele passa a localização, as coordenadas deles. E aí, né, o pessoal tá lá negociando, só que aí o Vizago, ele vê, né, o cruzador Imperial chegando, e ele se manda dali, né, com 4 das 7 caixas, e ele não paga o Kanan, porque ele diz,
eu não pago meia carga, nem problemas com o Império. Então, se virem. Se vocês sobreviverem pra negociar outro dia, boa sorte. Eu fico feliz por isso e torço por isso. Mas se não, tchau. E aí, né, o Kanan diz que eles não têm tempo pra voltar pra Ghost com os disruptores. E ele pede pra Sabine destruir eles. A Sabine vai até uma caixa, né, e o R2 diz que eles bastam sobrecarregar os disruptores que eles vão explodir. Enquanto isso, o cruzador, né, solta 2 AT-DP Walkers. O Kanan usa um disruptor para destruir um Walker, só que ele é jogado longe por um tiro do outro Walker. E a Hera distrai esse outro Walker. E aí, um transporte, né, chega com o Kalos e um monte de Stormtroopers. A Hera ordena que o Chopper prepare a nave para eles saírem dali. E aí o agente Kalos, ele chama o Zeb para um confronto. E aí ele tá com uma arma, né, que é parecida com a do Zeb. Na verdade, a mesma, né, do Zeb. E é revelado o nome da arma que o Zeb usa. É um borrifle dos Lasat, né, que é usado apenas por guardas de honra. Ele pergunta, como você conseguiu isso? Ele, eu sei, eu tirei de um guarda eu mesmo. Haha. E eles começam a lutar, né, um contra o outro. E o Kalos revela que ele estava enlaçando durante o ataque. Foi ele que deu a ordem para o Império usar os disruptores. Pesado. Mas aí a Sabine e o Chopper, eles conseguem sobrecarregar os disruptores. Enquanto o Ezra e os outros vão distraindo os Stormtroopers, né? O R2 e o C-3PO jogam uma caixa de disruptores embaixo de um Walker. Enquanto o Kanan, o Ezra e a Hera jogam os outros na direção dos Stormtroopers. E aí os disruptores são destruídos, né, na explosão. E aí o Zeb toma um choque lá do borrifle. Ele tá prestes a ser atingido pelo Kalos quando o Ezra grita, não! E ele usa a força para empurrar o Kalos com tudo contra um monte lá e tal. E o Kalos desmaia. E aí, né, o Kanan ordena que todo mundo volte pra nave, enquanto ele vai lá resgatar o Zeb. Ele carrega o Zeb pra Ghost. E a Hera ordena que o Chopper tire eles dali. O Zeb fala que ele vai ficar bem, e ele agradece o Kanan por ter salvo ele, né? Só que, na verdade, o Kanan revela que foi o Ezra que salvou ele. E aí o Zeb meio que faz assim, ó, tipo, agradecendo mesmo o Ezra. E aí o Kanan completa dizendo, Ezra, seu treino Jedi começa amanhã. E aí, corta, né, a Ghost tá atracada na Tentative 4, né, na Tentative 4, que é a nave do Bail Organa, que a gente já conhece muito bem, mas enfim. Ele tá devolvendo o R2 e o C-3PO lá, né, pra o Bail, só que ele não sabe quem ele é. E aí o Bail fala, o mais simples gesto de bondade pode encher uma galáxia com esperança. E aí o Kanan diz, esse não é um velho lema Jedi? O Bail não responde, né, e tal, só deseja uma viagem em segurança pro Kanan. O Kanan diz igualmente. E ele vai embora dali, né, a Ghost vai embora. O Bail pergunta se o C-3PO disse o nome dele pro Kanan, ele diz que não. E o C-3PO, né, já teve emoções demais por um dia. E ele pede permissão pra se desligar. O Bail concede. E aí, né, o Bail pergunta para o R2 se ele gravou tudo. O R2 confirma. Ele diz, beleza, mostre-me o que você viu dos rebeldes. E bota um disco lá, né, pra meio que copiar os dados. E assim acaba mais um episódio. Mas é isso, a review fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ative o sininho para perder nenhum de novo. Fico Deus, coração, Jesus te ama. Forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one.